Nós encontramos no Evangelho pedir, buscar, bater a porta. Isso pode significar que teríamos à nossa disposição qualquer coisa que pedíssemos, qualquer coisa que buscássemos, e que as portas se abririam também para nos favorecer com aquilo que nós quiséssemos. Entretanto, um outro ensinamento que nós encontramos também no Evangelho, que diz: ajuda-te, e os céus, Deus te ajudará. Então, parece que isso, de certa forma, pode restringir aquilo que cabe pedir, buscar e esperar pelas portas abertas. Mas para que nós possamos refletir sobre isso, eu quero usar uma metáfora, uma pequena analogia. E para isso eu vou considerar uma semente de uma árvore. E sempre que eu utilizo metáforas envolvendo semente, eu escolho a semente do jatobá. Uma árvore fantástica, frondosa. E a semente do jatobá traz em si tudo aquilo que vai permitir que, num dado momento, surja uma árvore com seu tronco, com seus galhos, com as suas folhas, flores e frutos. Mas vamos supor que a semente do jatobá resolva fazer uma prece. E, dirigindo-se a Deus, pedisse: Pai, fazei com que eu possa brotar, fazei com que eu possa crescer. E aí estaríamos diante de a única coisa que não cabe à semente do jatobá pedir a Deus. Porque brotar e crescer é algo que só a semente consegue fazer. E ela tem as condições para isso. A sua essência abriga os recursos necessários para que possa brotar, para que possa crescer e surgir a árvore que eu mencionei. Mas aí podemos perguntar, mas não haveria absolutamente nada que a semente do jatobá pudesse pedir? Ah, sim. Então, talvez, se nós ouvíssemos a prece, esta sim, que a semente deve formular, diria o seguinte: Pai, que eu possa ter a terra aonde eu venha a ser semeada, que venha a me cobrir. Pai, que eu receba sobre essa terra também a água que venha umedecer esta terra. E, Pai, que eu possa também receber a luz, o calor do sol, para que eu possa transformar isto em energias necessárias para a minha manifestação. Então, aí, de certa forma, estaria diante da seguinte colocação para a semente: ajuda-te, e Deus te ajudará. Se nós levarmos isso para a nossa manifestação, para a nossa vida, é muito comum nós ouvirmos preces as mais diferentes, vou citar apenas algumas questões. As pessoas pedindo a Deus: me dê paciência, me dê tolerância, me dê capacidade de perdoar aqueles que tenham me ofendido. Deus, me dê força de vontade para que eu possa superar as dificuldades e muitas outras coisas. Mas estas coisas somente nós podemos fazer. Porque a nossa essência, da mesma maneira como a essência da semente, abriga as condições necessárias para que nós possamos brotar e crescer. Consequentemente, se nós perguntarmos aonde estão os recursos para que nós possamos ser pacientes, tolerantes, isso faz parte da nossa essência. E para que isso aconteça, só nós temos a capacidade de manifestar aquilo que está na nossa essência. Então, o nosso caminhar,
as nossas jornadas encarnatórias têm como propósito justamente, através das experiências, manifestarmos estas condições que estão abrigadas em nossa essência. Mas, da mesma forma, como lá no caso da semente, há algo que possa pedir, e nós poderíamos pedir alguma coisa para que pudesse ensejar a possibilidade de que esse nosso brotar, esse nosso crescer pudesse acontecer também? Haveria alguma coisa equivalente à terra, à água e o sol que cria essas possibilidades para a semente? Sim, há. E o que seria isso? É nós sermos envolvidos por uma atmosfera de uma extraordinária vibração. E de onde nós podemos conseguir essas vibrações? Nós podemos formular a nossa prece, endereçado a Deus, e no caso não é bem pedir, no caso é agradecer e louvar a Deus. E quando nós fazemos isso, podemos dirigir a nossa prece também a Jesus, a quem nós estaremos envoltos numa atmosfera vibratória propícia, numa vibração positiva, que facilita com que aquilo que nós temos que fazer, buscar a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, que nós consigamos fazer com que da nossa essência isso acabe se manifestando. E encontrar essas condições vibratórias favoráveis, nós podemos buscar mesmo na nossa convivência. Se nós convivermos com as pessoas que tenham a vibração adequada, ou ainda que na nossa convivência nós podemos favorecer com que haja este ambiente favorável no relacionamento com as pessoas, nós acabamos sendo envolvidos por essa atmosfera que favorece efetivamente a nossa caminhada. Então, é conveniente que nós tenhamos bem claro de que não cabe pedir a Deus aquilo que depende exclusivamente de nós. Mas enquanto nós ficarmos confusos em relação a isso, nós acabamos entendendo que não temos essas condições para fazer com que as virtudes, que essa nossa essência, possa se manifestar. Um pequeno exemplo mostra a possibilidade de nós manifestarmos as nossas condições interiores. Se nós olharmos para uma criança que começa a querer andar, já no próprio engatinhar, o que ela está procurando fazer? Ela está procurando encontrar alguma coisa que lhe seja dada? Ela está pedindo a Deus também, faça com que eu ande? Não. Ela está buscando em si mesmo a capacidade de andar. Então, em última análise, ela está manifestando alguma coisa que há nela. Isso vale para todas as experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Aprender a ler, aprender a andar de bicicleta, cair também, né? E certamente nós vamos verificando que a nossa essência é portadora de todas as condições que possam nos habilitar a poder manifestar isso. E para isso nós temos as reencarnações, que multiplica essas possibilidades. E, portanto, nós temos em nós aquilo que precisamos para crescer. Temos o abrigo das vibrações positivas que vêm de Deus e nós estamos sempre dentro dessa condição. Para perceber isso, nós precisamos também estar numa condição vibratória adequada, porque, se do contrário, não vamos perceber isso. Porque se nós cultivarmos vibrações negativas, nós vamos encontrar uma identidade com energias negativas que existem por aí também. Mas nesse ponto nós poderíamos entender o seguinte: o fundamental é nós aprendermos, então estamos aprendendo que nós temos essa condição, mas precisamos completar isso com trabalho. Nós aprendemos aquilo que facilita o nosso caminhar, mas precisamos colocar em curso, precisamos fazer acontecer.
E vou valer-me de uma história contada por Malbatan, num dos seus livros, cujo título daquilo que ele apresenta é O Tesouro de Breza. Do que se trata? Enedim, um alfaiate que vivia lá na Babilônia, uma criatura simples, lá no seu trabalho, fazendo aquilo que lhe era dado poder fazer, e supunha que nunca ele teria condições de poder alcançar uma condição mais adequada, mais propícia, mais farta na sua vida. Mas um dia chega lá na alfaiataria, onde Emedim trabalha, um mercador que vinha lá da Fenícia, vinha lá de terras longínquas, trazia muitas coisas. E colocou ali e convidou Emedim, dá uma olhada, veja só as coisas que eu trouxe aí, talvez você se interesse por alguma delas. E depois de virar e olhar as coisas, Emedim tem a sua atenção voltada para um livro pequeno, porém com muitas páginas. E o mercador diz, olha, esse é um livro importante. Ele aponta um caminho para um tesouro. Então, o Emedim já ficou entusiasmado. Mas o preço era muito alto. Mas aí o mercador, diante da solicitação bastante interessada, abaixou o preço e Emedim conseguiu o livro. E a proposta era o seguinte, para que ele pudesse encontrar o tesouro de Breza, ele precisaria conseguir decifrar o conteúdo daquele livro. E logo nas primeiras páginas, o que ele encontrava era escritas nas mais diferentes línguas, idiomas que haviam naquela ocasião, pode ser dos gregos, dos fenícios, que estava ali. E ele começa a se empenhar no sentido de ver se conseguisse descobrir o que aquelas letras estavam ali sugerindo. E aí, depois de algum tempo, ele consegue dominar todos aqueles idiomas, de tal forma que não havia lá na Babilônia ninguém que detivesse um conhecimento tão amplo a respeito de línguas estrangeiras. E o rei se interessou por Emedim e contratou-o para que ele fosse dali para frente o intérprete do rei. E com isso, ele deixou a alfaiataria, ganhou a possibilidade de ter uma casa melhor e trabalhava agora para o rei. Mas, entretanto, ele precisava continuar decifrando as páginas daquele livro. Em seguida, ele percebe que há números, uma série de figuras, e logo ele descobre que ele estava diante ali de conhecimentos envolvendo a matemática. Depois de muito empenhar-se, ele conseguiu decifrar aquilo que estava ali, conseguiu dominar a arte, a ciência da matemática, que lhe permitiu, inclusive, projetar uma ponte enorme cruzando o rio Eufrates. E com isso, o rei disse a Emedim que a partir daquele dia ele passou a ser o prefeito da cidade, passando a cuidar com seus conhecimentos matemáticos, não só a produção dessa ponte, mas outras coisas. Mas ainda haviam muitas páginas para serem decifradas. Emedim não tinha encontrado ainda o tesouro de Breza. Aí ele percebeu que havia ali uma série de possibilidades de ele conhecer manifestações espirituais, religiões, filosofia, uma série de conhecimentos que levavam a ter uma capacidade imensa, se destacando em sabedoria diante das pessoas. E o rei percebe que ali estava alguém que poderia ser indicado como primeiro-ministro lá do reino. E assim foi feito. E o reino progrediu. Graças à capacidade de Emedim, o povo ficou próspero, muitas coisas foram conquistadas. Mas ele chegou à última página do livro e não havia encontrado o tesouro de Breza.
Ele ficou preocupado, pensou o que poderia fazer e veio-lhe à mente de que ele podia consultar um sábio que havia ali e que conseguia responder muitas dúvidas das pessoas que o procuravam. Aí ele procurou o sábio e disse: Olha, eu já terminei aqui o livro. O mercador disse que para mim encontrar o tesouro de Breza, eu precisaria decifrar todas as páginas, e eu já fiz isso. E não sei onde é que está o tesouro de Breza. Aí o sábio virou para ele: Emidim, você já está de posse do tesouro de Breza. Breza quer dizer conhecimento e trabalho. E veja quantas coisas você conquistou. Se você se comparar aquilo que você tinha como alfaiate e aquilo que lhe é disponível hoje, isso significa você já está de posse do tesouro de Breza. E nós temos o tesouro também a buscar? Claro, temos, é a nossa essência. E nós precisamos aprender a identificar o que essa essência traz. Mas não basta identificar. Nós vamos encontrar lá paciência, tolerância, amor ao próximo, vamos encontrar. Mas é necessário completar, coisa que também, em relação ao tesouro de Breza, é necessário, o trabalho. É colocar em prática aquilo que aprendeu. Aí nós podemos voltar, portanto, à origem daquilo que nós estamos aqui apresentando. Ajuda-te e o céu te ajudará.